Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar as atividades da página 23, tá, pessoal? Lembrando que amanhã é a última aula do primeiro bimestre. A gente encerra essa apostila, né, para começar do segundo bimestre. E a gente começa a trabalhar com a parte de gráficos, que é algo que vai tomar bastante o nosso segundo bimestre, né? Porque a gente vai ver essa parte de estatística, ver todas as funções, primeiro, segundo, não, terceiro grau não, tá, pessoal? Isso aí é só quem for fazer ensino superior. É, função exponencial, função logarítmica, função trigonométrica. Então, esses assuntos a gente vai abordar bem durante o segundo bimestre, né? Da melhor maneira possível para vocês, né? Logicamente que dentro desses conteúdos a gente vai ver toda a parte de equações também, né? De cada uma dessas áreas, né? O caso aqui dos gráficos estatísticos, ele é bem mais simples, ele é mais interpretação. Ele é meio que usado para você poder interpretar as situações. Por quê? Porque ele pega os dados estatísticos, né? E de uma maneira objetiva para mostrar ao investigador, né, ou o público em si, uma impressão mais rápida e viva do fenômeno que está em estudo, né? Porque aí você consegue ter um quê? Uma visão melhor do que está acontecendo, uma visão mais rápida, né? Mais elucidativa, ou seja, você tem uma compreensão melhor do que o que a gente observa simplesmente olhando em tabelas de números, né? Então ele deixa a coisa muito visual, né? Muito mais assim marcante para o estudo, né? Um dos primeiros gráficos que a gente vai estudar é o gráfico de linhas, né? Nesse gráfico de linhas, a gente pode ver o comportamento da variável que é de uma maneira em que os valores vão diminuindo ou aumentando no decorrer do tempo, né? Sempre de uma maneira contínua, né? Pode ser contínuo ou descontínuo, tá, gente? Depende de cada exercício. Tem um exercício que às vezes é descontínuo, mas por causa da interpretação do que é cobrado na questão, né? Mas é o que vocês vão ver depois numa questão do Enem, uma desses exercícios dados nessa folha aqui mesmo, né? Aí o que eu fiz? Como exemplo mesmo, eu coloquei um gráfico, né? Que revela o número de casos do Covid-19 a cada dia no Brasil. Então, são dados a cada dia, entendeu, pessoal? Né? Então, a cada dia, a gente tem essa expressão aqui, ó, desse gráfico de linhas, aqui, ó, em casos de cada dia que vai aumentar. Então, vocês podem observar que a gente fica compreendendo melhor o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Porque a gente está tendo aumento de casos, né? E outros dias, às vezes, cai o número de casos. Então, a gente vai observando quando ele chega numa situação que fica o quê? Fica aquela coisa dinâmica assim, ó. Fica assim, ó, pra cá, pra cá. Ao invés de ficar dando muitos saltos. Por exemplo, aqui, por exemplo, a gente pode observar que está tendo ainda muitos saltos, né? Esse salto significa que ainda o incremento no número está cada vez aumentando. Atualmente estamos com mais de 66.501 casos no Brasil. Então, somando todos esses números aqui, ó, de cada dia, a gente tem esse valor, né? O Brasil, por causa disso, por quê? A gente, no somando todos esses aqui, a gente tem no total 4.543 casos, né? Se a gente pegar aqui e dividir esse valor por esse aqui, a gente tem um percentual, gente, um valor de 0,068, ou seja, 6,8%. Então, né? Então, digamos assim que a letalidade aqui está dando 6,8%, ou seja, está muito alta. Significa dizer, gente, que o número de casos são muito maiores do que está sendo notificado. Que a notificação, normalmente, a letalidade desse vírus é de 1%, alguma coisa assim. Então, significa que tem muitas pessoas que estão se acometendo do Covid, só que não são positivos. Ou seja, é que às vezes fica como sintomas de como se fosse um resfriado ou uma gripe, né? Mas a recomendação é essa mesmo, né? É você procurar mais o posto assim, se for com sintomas mais sérios, que é o sintoma do SARS, né? Quando você tem dificuldade respiratória e tudo mais, aí você precisa da internação, né? Porque igual eu falei para vocês anteriormente, não tem como fazer testes diariamente, assim, para a população em geral, porque depois de 3 a 4 dias você tem que repetir tudo de novo, né? Então fica impraticável. Então o gráfico de linhas é muito bom para observar essas coisas, ó. Porque, por exemplo, a gente pode pegar aqui, ó, no dia 27, a gente teve um incremento aqui, ó, observando aqui na linha, deu um incremento de 4.613, né? Mas chegou a ter um pico de, o quê? 5.000, né? Acho que é uns 5.000 e pouquinho aqui, 5.500
5.514, né? 5.514, entendeu? Então esses valores estão variando, só que como a gente pode observar, os valores estão o quê? Se a gente fazer uma somar e montar uma regra de acúmulo, ela está mais ou menos assim a linha, né? Está aumentando, né? Então por isso que a gente não tem, né, aquela situação de afrouxamento do isolamento social ainda por causa disso. Ou seja, a gente tem cada vez mais um incremento. Mesmo que tenha umas quedas, tem uma queda. Depende de ter uma subida novamente. Uma queda, uma subida, né? Então, por enquanto, ainda a gente tem que tentar ver se é mantido um patamar. Ou seja, começa a ficar fazendo registro assim, ó. O patamar que a gente procura é esse aqui, gente. O caso está aumentando, aumentando. Aí ele salta, vai aumentando, aumentando, salta. Aí quando ele fica fazendo assim, quando fica nessa situação, que é o mais ideal, significa, opa, a gente atingiu o pico da doença. Entendeu? Enquanto a gente ficar dando esses picos assim na doença, significa que o incremento está continuando ainda a subir. Ou seja, a reta continua aumentando, né? Vamos falar a curva exponencial, né? Que é melhor. A curva exponencial continua aumentando, né? Então, por isso, fica aquela situação de ainda não poder evitar a quarentena. Uma, porque os números estão aumentando muito, são casos cada vez maiores, e outra, que eles começam a dar picos de aumentos, né? E esses picos de aumentos é o que torna um pouco mais complicado. Por isso que fica aquela situação assim, vai acabar em março, vai acabar em abril, vai acabar em maio. Então, depende de quanto que isso aqui vai ficar nessa situação, que é a situação mais agradável, mais assim, agradável assim, tem termos, né, pessoal? Ou seja, a gente tem mais ou menos uma faixa de números de contaminados no interior do Brasil, né? Lembrando que esses números, gente, estão sendo principalmente no estado de São Paulo, onde os picos são muito maiores, né? Mas como a gente vive numa situação em que o transporte é muito fácil a alocação das pessoas, né? A deslocação das pessoas, então, mesmo assim, fica o risco, né? Vou deixar depois um vídeo para vocês assistirem, tá? É só vocês ir na rodinha que tem lá do YouTube e tem a legenda em português. Ele é muito bom, sabe? E narra um pouco a letalidade do vírus, tá? Lembrando que ele está mais ou menos em 1%. A letalidade no Brasil está alta porque, infelizmente, a gente sabe dos problemas que enfrenta o SUS, né? Duas coisas que sofremos muito no Brasil é o SUS e a educação. São as duas situações que são sempre precarizadas no nosso país e que, infelizmente, seriam as coisas mais essenciais, né? Mas, infelizmente, é a situação que a gente vive, né? Então, a letalidade, então, gente, não é tão alta assim do vírus. É como eu falei, falta mais cuidado com as pessoas, falta mais notificações reais do que está acontecendo. Os casos podem estar em torno de quase 500 mil, na verdade, né? Meio milhão, mais ou menos, de pessoas já contaminadas, por assim dizer, se a gente pegar por esse nível de letalidade, né? Então, vamos ver nos próximos dias como vai ficar a situação geral, né? Agora, nos próximos vídeos, vamos fazer algumas questões. Vocês vão ver que é puramente por interpretação de texto e tudo mais. Então, são bem simples essa parte da matéria. Eu coloquei as questões que tem no livro, mas são pouquinhas, né? E aí, então, eu incrementei com mais duas questões do Enem para a gente trabalhar esse conteúdo aí, que é rapidinho.